Nós vamos estudar a nossa lição. Hoje é a lição 6 da revista Expressão. O título é Tudo sobre Jesus. Nós temos mostrado, a revista tem a intenção de mostrar Jesus no Antigo Testamento. Então são várias passagens que aparentemente a gente lê e pensa em várias coisas, mas nem sempre associa a Jesus. E até mesmo quando a gente associa, a gente faz uma associação muito rápida, muito rasa, e essas lições têm nos mostrado um pouquinho mais sobre isso. Vamos fazer a leitura bíblica então do Salmo 23, e aí nós vamos estudar a nossa lição. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus, o bom pastor. É o título aqui da nossa lição. A introdução da lição começa dizendo que nós somos frágeis, e isso devido ao pecado, né? Ninguém foi criado para ser frágil. Nós somos criados por Deus, e quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeitos, mas por causa do pecado, nós perdemos muitas coisas. E nós ficamos muito frágeis. Nesses dias tem sido evidenciado muito essa fragilidade nossa, né? A ponto de você sair na rua e poder pegar uma doença, então tem que usar uma máscara, porque se você respirar você pode morrer. Mas não é só isso que mostra a nossa fragilidade. Nossa fragilidade é demonstrada quando a gente fica triste, angustiado, bravo por quase nada. Nossa fragilidade é vista em relação à própria situação, né, de física, como nós nos abatemos, nos enfraquecemos. Também tem a questão de, além de sermos frágeis, somos pecadores. E fazemos coisas que não devíamos, andamos por caminhos, desonramos o nome de Deus, deixamos de adorar a Deus. Então por que a lição começa com essa introdução? A ideia é mostrar a necessidade de um pastor. Nós não podemos viver sozinhos. E ninguém, né, nenhuma pessoa pode ser alguém que vai nos suprir as nossas necessidades. Médicos às vezes tentam curar alguém e não conseguem. Psicólogos tentam tratar a cabeça de alguém e essa pessoa não reage. Existem dores e angústias que nada pode nos ajudar. Nada não, né? Deus pode nos ajudar. Quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos ser sustentados. Salmo 23, como várias outras passagens, traz então a comparação do Senhor como um pastor de ovelhas. Então automaticamente o Senhor é Deus, ou Jesus, as ovelhas somos nós, as pessoas, os filhos. A figura da ovelha como a figura de alguém muito frágil. A ovelha, ela se machuca facilmente, ela perde o caminho facilmente.
ela vai desgovernada, né? Às vezes seguindo umas às outras por caminhos que levam a precipícios. A ovelha é muito frágil, e nós também. A figura do pastor, Davi como um pastor, ele traz essa figura de um pastor como alguém que tem um cuidado pelas suas ovelhas, como alguém que alimenta as suas ovelhas, mantém-as no caminho. E aí a gente percebe que esse pastor, ele é comparado a Deus. Ninguém como o Senhor para nos sustentar, para nos alimentar, para colocar a gente no caminho de novo. O ponto 1 da lição, então, começa falando sobre Davi, pastor. Davi era um pastor de ovelhas, ele era reconhecido com esse ofício, né? E a gente percebe que ele era um bom pastor de ovelhas, por isso quando ele fala, né, ele tinha autoridade. É igual quando Paulo fala sobre soldado. Paulo lá vendo os soldados quando estava preso, então ele falava sobre o soldado, comparando, porque ele sabia do que ele estava falando. As comparações são sempre bons, são sempre boas, sempre nos ajudam. A gente não conhece muito o pastor de ovelhas, né? Para nós é uma comparação um pouco distante, mas nós entendemos pelo contexto. A metáfora de um pastor de ovelhas, de alguém que segue, de alguém que cuida, se refere exatamente a Deus, como esse pastor. Davi expressa sua confiança em Deus. Então ele não está se colocando como pastor, ele está colocando Deus como pastor. Ele era um pastor de ovelhas, mas Deus é o supremo pastor. E assim, no salmo todo, ele demonstra que ele confia na bondade do Senhor, que ele tem muita intimidade com o Senhor. Essa figura de pastor, ela aparece na Bíblia, como já dissemos há pouco, desde lá do Antigo Testamento. Uma passagem citada aqui na lição é de Gênesis 48, 15 a 16, onde sustentou. Está falando sobre Deus sustentando José. É uma história linda, né? A história de José. E a gente percebe que Deus o sustentou. E lá, essa palavra sustentou, segundo o nosso escritor aqui da lição, é traduzida como pastor, ou seja, o Senhor foi o pastor de José. E vários outros textos, nós não vamos ler, tanto do Antigo como do Novo Testamento, trazem essa ideia de pastor. A primeira ideia aqui, então, é essa intimidade de Davi com o seu pastor. Até é dito na lição que você não precisa não apenas conhecer o salmo do pastor, mas o pastor do salmo. Salmo 23 é um dos mais conhecidos, principalmente o versículo 1. Quantos conhecem o salmo do pastor, mas não conhecem o pastor do salmo? E Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Ele fala meu com a boca cheia, alegre, né? É meu pastor, é meu, está comigo. E nós precisamos conhecer Jesus. Você conhece Jesus? Conhece Jesus no sentido de Jesus ser o Senhor, o sustentador da sua vida? De você ter essa convicção de estar com Jesus? As pessoas conhecem Jesus, mas lá aquela figura de Jesus, fora dele, distante dele. A gente tem que conhecer Jesus como um companheiro. Você acorda, dorme, anda com Ele o tempo todo. Ele é o seu guia, Ele é o seu conselheiro. Muita gente não conhece Jesus e está por aí, né? Buscando conselheiros, pastores humanos, procurando consultar lá com cartomantes, procurando simpatias. Eu tenho um pastor, meu pastor, eu conheço, o Senhor é o meu sustentador. A segunda coisa aqui é o aspecto do que significa o nada me faltará. Muitas vezes esse trecho é usado como uma palavra de afirmação, né? Dizendo que nada faltará, ou seja, não faltará dinheiro, não faltará saúde, não faltará bens, prosperidade.
E a ideia aqui de que o que não faltará é o pastor. Gostei muito da explicação que está na nossa revista, dizendo que a palavra nada, ela também pode ser traduzida como não. Ou seja, ao invés de você ler o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você pode ler o Senhor é meu pastor e não me faltará. O que não me faltará? Ele, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele vai andar comigo, é o que eu falei há pouco. Quando Ele é o seu pastor, Ele está contigo. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. A ênfase é a presença sempre constante de Deus. Porque seria uma mentira a gente dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí de repente você tem uma crise financeira. Então o Senhor me abandonou? Não é mais meu pastor? Aí você fica doente. O Senhor agora me deixou. Mas quando nós lemos, o Senhor não me faltará, é confortante, porque dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades de saúde, relacionamento, quantos medos nós temos, a gente não conta, mas a gente é medroso. Nossa, mas como é medroso. Mas quando a gente tem o Senhor, Ele não faltará, Ele não é presente, Ele não descansa. Lembra que nós lemos o Salmo 1? Lá no final diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É a mesma coisa. Quem não tem pastor está perdido. E quem tem pastor, o Senhor conhece, o Senhor anda junto, o Senhor dirige os passos. Então essa é a presença do Senhor que está aqui. Ele me guia em todo o tempo. Aqui tem um resumo do Salmo, né? Nós não vamos estudar o Salmo 23, não vamos gastar esse tempo aqui, não é a ideia, mas aqui nesse pedaço, né, para quem tem a revista, no final do ponto 2, está um resumo do Salmo 23. Ele diz aqui, o Senhor é quem concede repouso, Ele é quem conduz a águas de descanso, é quem refrigera a alma, quem guia pelas veredas da justiça. É Deus quem está ao nosso lado quando atravessamos o vale da sombra da morte. É Ele quem nos consola, quem nos recebe como anfitrião, quem unge a nossa cabeça, quem envia sua bondade e misericórdia para nos acompanharem por onde quer que andemos. O Senhor que não falta. Em momentos diversos, né? Eu preciso de descanso. Como descansar em meio a tantas tribulações, tantas preocupações, tantas dúvidas a respeito do presente, a respeito do futuro? Como descansar depois de tudo que nós já aprontamos nessa vida, de tantos erros e falhas que nós cometemos? Ele me faz repousar seguro. O Senhor me conduz às águas de descanso. A gente está no mar turbulento, o Senhor fala, não, eu vou te tirar desse lugar, olha, fique comigo, vou te levar para as águas de descanso. Como ser justo num mundo deste? Mas o Senhor nos guia pelas veredas da justiça. Como atravessar a morte, mas o Senhor está ao nosso lado. Ele nos recebe, Ele nos unge, Ele cuida da nossa alma. Então esse é o ponto. Ponto 1, quando o tópico diz um salmo de Davi, pastor. A sequência, 2, o grande, bom e supremo pastor. Nós já falamos da identidade do pastor, né? Então aqui já está claro. Jesus no Antigo Testamento, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Pastor é Jesus, pastor é Deus. Um texto para evidenciar muito Jesus como sendo o pastor é o texto de Marcos 6. Lá fala sobre Jesus alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E toda a sequência desse texto, ela é importante porque ela mostra um povo que estava sem pastor e agora Jesus mandando as pessoas sentarem, ele está apacentando, como se ele estivesse apacentando ovelhas ali naquele campo.
É bem próprio isso. Então a lição nos lembra que no Antigo Testamento, o líder de Israel era comparado com o pastor. Não sei quantos lembram disso, né? É uma curiosidade interessante. Moisés, quando estava próximo da sua morte, ele orou pedindo um sucessor. E olha as palavras dele, está em Números 27, 17. Para que a congregação, ou seja, ele está pedindo para a congregação, para a igreja, para os irmãos, não seja como ovelhas que não têm pastor. Não sejam como ovelhas que não têm pastor. E aí várias passagens, uma delas Micaías falando sobre a morte de Acabe, ele diz: todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E a gente percebe essas sequências, né? Deus conduzindo o povo por intermédio de reis, profetas, até chegar ao verdadeiro profeta que é Jesus. Aquele rei que antes era o pastor, lá no Novo Testamento tem um rei mau, Herodes, que vai matar o último dos profetas, que é João Marcos. Então nós percebemos que o profeta é assassinado. O rei que deveria ser pastor, ele continua sendo rei, mas ele não cuida do seu povo, ele não é pastor do seu povo. E a gente percebe aqui que Jesus vai tomando este lugar. No texto de Marcos 6, Jesus está com uma grande multidão e olha, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. O povo possuía um rei, mas era ímpio, que matou o profeta. Já não tinha pastor, porque o rei não era pastor. O profeta, que era um dos pastores, foi morto. E Jesus, vendo esse povo, compadeceu-se deles. Herodes, então, é um rei, mas não é pastor. E toda essa cena, né, ela mostra perfeitamente essa figura de um pastor de ovelhas. Jesus ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde, versículo 39. E essa cena é como se a gente estivesse lendo o Salmo 23. A ideia da palavra assentar é repousar, descansar. Eu vou dar descanso, eu vou pastorear vocês, eu vou instruir vocês. Salmo 23, 2 diz que Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E como que Jesus alimenta as suas ovelhas? Às vezes a gente fica muito ligado à multiplicação dos pães, mas o verdadeiro alimento que Jesus dá aqui foi a sua palavra, e passou a ensiná-los muitas coisas, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Isso foi pastorear. Jesus pastoreou aquelas pessoas. Esse texto já bastava, mas vamos ainda ver João 10, 11. Jesus diz o quê? Eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. É interessante que Jesus deixava muito irado, né, aqueles homens da lei, porque eles sabiam que essa palavra pastor só se cabia a Deus. Então, quando Jesus fala eu sou o bom pastor, Ele está dizendo claramente, eu sou Deus. E eles ficavam muito bravos com isso. Afirmação de Jesus que era Deus. Mas Jesus é Deus, Jesus é o bom pastor. E nessa passagem mesmo, um pouco mais abaixo, Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Por isso que Davi pode dizer, o Senhor é o meu pastor, porque o Senhor é pastor. Mas nós, como ovelhas, nós conhecemos, nós temos intimidade, nós nos relacionamos com esse pastor. E Ele nos alimenta por intermédio da sua palavra. Nada me faltará, não nos faltará a verdade, não nos faltará consolo, não nos faltará
essa paz, o repouso em pastos verdejantes. Tem uma passagem de Apocalipse 7, 16 e 17, que também lembra muito o Salmo 23. Lá diz, o apóstolo João, dizendo o seguinte: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E o Salmo 23 nos diz a mesma coisa: leva as ovelhas para junto das águas de descanso. O Senhor, que é o meu pastor. Nós vivemos em tempos em que a gente olha como Jesus para o mundo e a gente pode clamar e dizer: o mundo vive como ovelhas que não têm pastor. Às vezes eu vejo as pessoas reclamarem, né? Ah, mas o mundo só fala besteira, só fala coisa errada, a televisão, a reportagem. São ovelhas que não têm pastor, ovelhas desesperadas. Ovelha, eu não quis usar a palavra burra, né? Mas ovelha é burra, ovelha não sabe o que está fazendo. Só haverá direção, caminho, quando esta ovelha se submete ao pastor, senão ela está perdida. Nosso clamor e nosso estudo, que já estamos caminhando para o encerramento, ele tem esse propósito de nos alertar para o conhecimento do Supremo Pastor que é Jesus. Eu conheço o Salmo do pastor. Eu também sou convidado a conhecer o pastor do Salmo, conhecer Jesus. Aqui na conclusão da revista diz o seguinte: é imprescindível que exista um relacionamento de amor entre o pastor do Salmo e aquele que repete as suas palavras. É a existência deste relacionamento que garantirá que o pastor do Salmo jamais virá faltar à sua ovelha. Um convite de descanso, é um convite de direção. Como nós falamos no início, é um convite de perdão, de misericórdia. Tudo que nós ansiamos, tudo que nós precisamos. Nós vivemos nesse mundo e nós, remetendo lá para o início da lição, e nós somos frágeis, pequenos. Embora aparentemente as pessoas tentam mostrar-se tão sábios, tão imponentes, nós somos frágeis. Nós precisamos do pastor. Nosso objetivo nessa manhã é que essa mensagem, essa leitura, o nosso estudo, nos faça refletir o quanto eu estou na companhia desse pastor. E se eu estou na companhia desse pastor, eu estou realmente consciente disso, o quanto eu estou descansando na companhia desse pastor, seguindo as suas ordens, sendo alimentado pela sua palavra. A continuação aqui da nossa conclusão da revista diz: o dinheiro pode ser escasso, até mesmo os amigos e os familiares podem vir a nos faltar, mas nunca, em momento algum, o Senhor Jesus, nosso pastor, nos faltará. Nessa época de isolamento, tem faltado muita coisa. Além do aspecto financeiro, das dificuldades de muitos, além do aspecto de relacionamento afetivo, nós vimos a necessidade de fechar igrejas, o contato com os pastores humanos se tornou quase nenhum, mas o Senhor não falta, não faltará.
não faltará. Às vezes você vive num lugar e você não tem um conselheiro, um amigo, o seu pastor não se importa com você, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com a sua presença, nós experimentamos cuidado contínuo e ininterrupto. Se tiver a certeza de que Jesus é o seu pastor, você não faz ideia de quão abençoado é. Quão abençoado é. Porém, se esse pastor não for o seu pastor, você não faz ideia de quão pobre, miserável, cego e nu você realmente é diante de Deus, seu Criador. É um alerta muito sério. Quantas pessoas falam, não preciso de Deus, não preciso de religião, não preciso de Jesus. Você não sabe o quão miserável, pobre você é. E se você tem Jesus e se sente pobre e miserável, você não sabe o quanto abençoado, o quanto você tem riquezas, o quanto você pode viver bem e tranquilo. Nós vamos orar, então, encerrando esse momento, vamos fazer uma oração e que Deus esteja abençoando para que a gente possa compreender e aplicar a sua palavra. Obrigado, Senhor. Nós adoramos ao teu nome, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estudarmos a tua palavra. Obrigado por termos comunhão com o Senhor, Deus. Tirando o Senhor, ó Pai, não há nada, não temos nada. Ó Deus querido, que cada dia a gente tenha mais e mais essa consciência de que tudo que esse mundo tem a oferecer não preenche as nossas necessidades. E mesmo se tudo faltar, nós ainda assim podemos ter plenitude de paz, de alegria e de vida, se temos ao nosso lado o Senhor. Nada muda quando temos o Senhor. Pode nos faltar dinheiro, pode nos faltar relacionamentos, pode nos faltar qualquer coisa, mas nada faltará quando nós temos o Senhor como o pastor. Que o Senhor faça-nos perceber, enxergar a tua presença, ó Deus. E ao mesmo tempo, ó Deus, que o Senhor Deus abra os nossos olhos para perceber o qual é perigoso tentar caminhar nesse mundo sem a presença do pastor, sem a companhia de Jesus. Tenha misericórdia de nós, que nós sempre, ó Pai, estejamos buscando a tua presença. O Senhor conhece a nós e que nós possamos conhecer o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.